Oi, gente, e o vídeo de hoje é o meu feedback depois de 4 aulas na Velocity, que é aquela aula de bike que eu já comentei aqui, que ela faz um marketing muito bom. E vamos lá para as impressões que eu tive durante as aulas. Lembrando que nesse período, era um período que eu estava com dor de ouvido, continuo estando, enfim, fui fazer a aula da mesma forma. E vou falar algumas coisas que passei para você saber como que funciona lá. Então, na primeira aula, eu ganhei uma garrafa que você ganha de cortesia. Não sei se é em todas as Velocity, ou é só naquela. Não precisei levar meia, toalha, nada além do que eu com uma roupa confortável, sem estar de jeans, sem estar com grandes coisas. Uma roupa esportiva, simples, sem mais coisas. Não precisa estar de tênis. Você pode ir de outro sapato, que lá tem um lugar para poder guardar eh, os objetos. Quando eu li no site tinha lá uma especificação que você tinha que levar um cadeado para poder guardar essas coisas. Pois bem, quando eu cheguei lá, eu vi que o pessoal não tava meio que com cadeado, alguma coisa nesse estilo, e eu fiquei observando a grande manada. Então, faltando mais ou menos uns 5 minutinhos, a professora ela te chama pra sala, mas antes disso, quando você faz tipo check-in, quando você chega lá, você fala sobre a sua entrada e tal. E aí eles te dão a sapatilha e te dão a toalha. Então, todas as aulas que eu fui tinha a sapatilha e a toalha. A toalha sempre limpa e a sapatilha para você estar usando durante as aulas. Então, enquanto não começa as aulas, o pessoal acaba tirando foto, fazendo lá os seus conteúdos. E depois você vai para o corredor da sala, que vai ter a aula, e lá tem tipo aqueles nichos, tipo um banquinho, que embaixo tem os nichos, que aí tem 2 nichos por andar, assim, sabe? E ali dá pra você guardar suas coisas, todo mundo deixa ali, fica super tranquilo. Aí eu deixei o meu tênis, a minha bolsa, a minha chave, deixei ali e entrei pra fazer a aula. Aí na hora que você entra lá, em todas as aulas eu pude perceber que fica sempre uma auxiliar. Então, vamos supor, sempre vai ter algum aluno novo, ou alguém meio inexperiente ali. E aí, às vezes, solta, tem um clipe, tipo, que clipa a sapatilha no pedal. Então, ali ela tá para auxiliar, para ajudar a regular o banco, ver assim, caso precise de algum auxílio, essa auxiliar ela tá fazendo esse tipo de serviço. Então, ali eu tive o auxílio para poder fazer ó, da primeira aula até a quarta aula eu não aprendi. Eu aprendi a sair, me desprender lá eu aprendi. Mas grudar assim eu não consegui. Não sei que magia que tem, ainda não sei, e não consegui tirar. Então, sempre tinha professor, então isso aí não é um problema. É, as aulas, elas são estilo aquelas boate, acho que é boate que fala, estilo boate, então as aulas são bem altas, a professora vai te incentivando, mas aí depois eu vou falar sobre os professores. Aí vai te incentivando, tal, aí apaga a luz, liga a luz, aí aumenta o som, muda o som. Ela parece meio que uma DJ também, sabe? Que fica tipo uma banquetinha do lado da bicicleta dela, que ela fica mexendo ali. Então é bem legal, assim, que parece que interage. Aí ela vai passando, tem os movimentos, né, que é 90% da aula você fica de pé, mas para quem não é experiente ou talvez não consiga, igual eu não consegui em todas as aulas ficar de pé. Por quê? Porque eu tive emagrecimento e aí eu perdi muita massa magra, então eu não tenho força para ficar de pé. E aí eu ficava me cobrando, mas a professora é assim, é bem tranquilo, não fica, ai, você não vai fazer, ai, vamos, vamos, vamos.
Não, é sempre assim: "Ai, vai no seu tempo, você vai conseguir e tal", é tipo um incentivo, mas não uma forçação de barra ou toda hora: "Olha, fulana, vamos, vamos, vamos". Não é uma coisa assim, é uma coisa bem tranquila. Então, em relação às aulas foram assim, a aula ela tem você faz os tipo um aquecimento no primeiro, aí depois você vai na batida da sempre é na batida da música, tal, então, na hora de pedalar, vai pedalando na batida da música, aí sobe, aí às vezes tem uns movimentos, tipo, meio que uma flexão, sabe, alguns movimentos assim, aí também é na batida da música, é bem legal. E aí tem no finalzinho tem os movimentos que são com os pezinhos, sempre ficam os pezinhos assim, aí ela pergunta se você quer trocar, quer aumentar, quer diminuir, aí você vai com os pezinhos, e durante a aula também ela vai instruindo você para poder, mudar de marcha a bicicleta, para ficar mais pesada, mais leve, e assim como vai seguir na aula, né. E que mais que eu poderia estar falando? Eu acho que da aula é mais ou menos isso, então e aí tem algumas aulas que elas são, eh temáticas. E aí eu fui numa temática que era do Bruno Mars. Ai, eu amo o Bruno Mars, amo, amo, amo. Assim, foi bem legal. Mas foi nessa mesma pegada, que você fazia a bicicleta, aí era no tempo da música, aí no final tinha, o pezinho para poder usar, e também no final tem um alongamento. Dito isso, sobre os professores, eu escolhi e Indifer e na diversidade, na questão de não ir sempre com o mesmo para mim poder saber como que funcionava. No primeiro foi eletrônico, foi bem legal, a professora bem atenciosa, tal. No segundo, que foi o temático, eu senti uma professora, ela com menos acolhimento, vamos dizer assim, menos acolhimento. Então, eu fiquei meio assim, falando assim, pensando assim, né? Será que é assim sempre? Será que é o jeito dela? Mas enfim, eu fui na terceira, o que aconteceu? Eu perdi por causa que eu não sabia que tinha um tempo de 30 dias pra poder. Na verdade, eu sabia, mas eu não tinha noção quando que terminava. Eu tive noção quando começou, mais ou menos, mas eu não tinha noção quando terminava. Então, com esse problema de dor de ouvido, eu fui me enrolando nessas questões. E aí, acabou que na terceira eu marquei e eu não consegui ir, por conta de um problema na minha moto, queimou o farol. E aí eu tinha que atravessar a cidade e era em um noturno, uma aula noturna, e aí não deu certo. Aí na quarta eu fui com uma outra professora, diferente também das que eu já tinha ido. E aí foi bem legal, a professora, assim, bem puxa, sabe, eh, uma positividade e tal. E a relação das pessoas, dos alunos que você vai, quando você vai indo, se você vai com a mesma turma, vamos supor, com o mesmo professor, então possivelmente você vai com a mesma turma. É mais ou menos isso que eu vi por lá. E aí você acaba fazendo amizade, conversando, tal, um ajudando o outro, ninguém fica, tipo, olhando, assim, se o outro tá fazendo ou não. Às vezes eu olhava, porque, assim, pra mim era muito novo as pessoas pedalando assim, tinha gente que pedalava muito rápido, parecia que ia sair andando aquela bicicleta, gente. É surreal, surreal, surreal. E eu ali dando o meu máximo, e parecia que não ia sair do lugar. Mas as outras pessoas parecia que tava numa maratona. Cara, olha, o pessoal lá rala mesmo, o pessoal é firme mesmo. Você gasta mesmo muita caloria, assim, em pouco tempo. Aí eu acho que são 40 ou 45 minutos, se eu não me engano, 40 ou 45 minutos. E assim, em relação aos professores, ao ambiente lá, eu acho que a única coisa que, se eu fosse dar um feedback que seria pra tá mudando e tal, seria mesmo a questão desse aviso das pessoas novas, meio desorientadas, sobre vinha um tipo um alerta, sabe? Na questão de, olha, falta 10 dias, falta 7 dias pro, pra vencer a sua aula, você tem tantas aulas, sei lá, algum lembrete assim pra pessoa, tipo, opa,
preciso me situar, preciso ir lá, porque às vezes, principalmente a aula temática, elas acabam as vagas muito rápido. Então, quando eu fui marcar essa aula 3 que é a outra aula que eu tinha marcado, já estava agendada. Então, tipo, essa outra ficou pra mim agendar, né. E quando eu fui pra agendar, já não tinha mais. Então eu agendei no mesmo dia pra noite, né, na parte da noite. E aí foi que deu ruim na questão da moto. Mas os outros dias que eram depois que dava pra mim poder marcar, estava lotado, lotado, lotado. Então assim, seria um bom lembrete pra não deixar os atrasildos de plantão, ou até mesmo pra poder fazer um marketing em cima disso, na questão de não perder a ovelhinha, não sair do rebanho. Ah, traz a ovelhinha pra cá. Por quê? A pessoa já comprou, a pessoa já tá ali, a pessoa já tá vivendo aquela experiência. Então você não pode deixar que essa ovelhinha ela saia do rebanho, sem deixar ela juntinho com o rebanho para poder fidelizar esse cliente. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não contei no vídeo, deixem aqui que eu falo pra vocês. E se tiver bastante dúvida, eu trago um novo vídeo pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.